Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente na tua vida. Vamos trazer mais esta palavra de esperança e vida e convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versículos 25 em diante. Vamos ler aqui alguns versículos. Mas antes eu quero perguntar a você: você está ansioso? O que está causando a ansiedade na tua vida? O texto na Bíblia diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves dos céus? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Estas são as palavras de Jesus, ensinando ali aos seus discípulos, e nesta manhã o Espírito Santo fala conosco, fala comigo, com você, sobre essa questão também. Porque nós temos vivido dias em que, se não tomarmos o devido cuidado, nós somos tomados pela ansiedade e podemos ser colocados numa situação que a ansiedade vai nos dominar, vai ser o princípio na nossa vida. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Precisamos andar e viver pelos valores do reino de Deus. Por quê? Os valores do reino de Deus são maiores, são melhores, são de vida, são de vitória, são de bênção para nós. E tudo isso aqui Jesus está ensinando e falando que nós, por mais ansioso que esteja, nós não conseguimos acrescentar nem um côvado, ou seja, nós não conseguimos acrescentar nada na nossa vida. A ansiedade não produz crescimento, a ansiedade não produz vitória, a ansiedade não traz para nós a segurança. Mas os valores do reino de Deus, Ele nos traz. E para isso, o que nós precisamos fazer? Buscar o Senhor em primeiro lugar. E eu quero dizer para você uma coisa muito importante, que para que nós possamos viver os valores do reino de Deus, nós precisamos deixar a ansiedade e confiar mais em Deus. Precisamos lançar a ansiedade fora da nossa vida. E podemos afirmar que a vitória sobre a ansiedade acontece quando nós optamos em servir a Deus, em viver valores e princípios do reino de Deus. Porque valores do reino de Deus são de vitória, são de vida realmente. Também nós precisamos aprender a crer na paternidade de Deus. Por quê? Deus é o nosso Pai. E Jesus aqui, ele fala sobre o Pai. Ele diz: o Pai Celeste sabe que daquilo que você está precisando agora, nesse exato momento, daquilo que você precisa resolver, daquilo que você deseja, Deus sabe. Deus sabe de cada um de nós aquilo que nós precisamos. Aqui ele diz o seguinte, no versículo 28. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Não há uma necessidade de ansiedade por isso.
Também nós não temos que ficar ansiosos, como diz o versículo 31, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com o que nós precisamos, acrescentando aqui, com o que vamos fazer, com o que tem que acontecer. Nós temos que viver a cada dia conforme a orientação de Deus. E para que isso possa ser real, nós precisamos crer na paternidade de Deus. Temos que entender que Deus é o nosso Pai Celeste e Ele sabe tudo sobre a minha vida, sobre a sua vida, Ele sabe tudo sobre a humanidade, Ele sabe o que nós precisamos e no devido tempo, no momento certo, se nós crermos, nós receberemos de Deus o cuidado e o sustento. Então nós precisamos aprender a confiar no Senhor desta forma, para que nós possamos então viver vida tranquila. E a outra coisa que eu quero destacar aqui, nós precisamos aprender a esperar no Senhor, esperar nas promessas de Deus. A Bíblia, ela está cheia de promessas de Deus. Tem promessas do Senhor para a vida de todos nós, aqueles que obedecem e que vivem os princípios do reino. Então, nós precisamos aprender a esperar o cumprimento dessas promessas. Aquilo que você precisa, você pediu porque crê, então agora espera no Senhor. Não deixa a ansiedade roubar a esperança que está no teu coração. Não deixa a ansiedade tirar esta fé que está no teu coração. Porque aquilo que você pediu a Deus, creia, Ele vai te atender. Aquilo que você necessita, Deus, Ele já sabe. E Deus, Ele vai te socorrer. Confie então no Senhor. Espera pelo Senhor. Tenha fé que dias melhores virão na tua vida no nome do Senhor Jesus. Então, por isso, nós precisamos ter compromisso com os valores do reino de Deus, ter um posicionamento de confiança em Deus e lembrar que não é barganha com Deus. Não barganhe com Deus. Deus não barganha nada, porque Deus, Ele quer nos abençoar. É uma prerrogativa, Ele quer nos abençoar. E nós precisamos crer nos valores do reino de Deus, ter confiança, e então assim desfrutarmos de uma vida abençoada. Que nesse manhã você possa entregar tudo ao Senhor e crer que Ele vai agir na tua vida. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos e te louvamos pelas bênçãos que o Senhor já nos concedeu até aqui, pelas vitórias que nós já alcançamos e sabemos que todas elas foi dada pelo Senhor. Meu Deus, agora nesse momento eu clamo que o Senhor esteja abençoando a vida de todos os nossos irmãos, irmãs e todos aqueles que estão nos acompanhando, que o Senhor esteja sustentando eles, que o Senhor esteja dando a eles um dia de vitória, um dia abençoado, que, Senhor, seja um dia repleto da Tua presença. Em nome de Jesus, sustenta, guarda e ampara. E, Deus, que toda ansiedade seja lançada fora, que toda ansiedade seja tirada desta vida desta pessoa que nesse momento está tomado pela ansiedade. Senhor, tira isso do coração dela e traz a paz, a harmonia, traz a fé, a esperança, para que ele possa viver uma vida abençoada, seguindo os teus princípios, a tua vontade. Em nome de Jesus, eu declaro a tua bênção sobre a vida de todos nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e viva uma vida abençoada com a presença do Senhor Jesus. Amém.